Que Deus abençoe a tua vida, você é uma bênção. Agradecemos a Deus pela tua vida. O que Deus colocou no meu coração de ministrar hoje é como controlar a ira, a raiva. Você sabe que as pessoas têm perdido a bênção por bem pouquinho. É que tem coisas que Deus não aceita que se tornem práticas costumeiras na nossa vida. A pregação da igreja não mudou. Venha como estás, mas não fique como estás. Você veio do mundo, talvez, uma pessoa difícil, uma pessoa brava, irada, sem paciência. Mas você tem que entender que Jesus morreu na cruz por você, mas não apenas para te salvar. Jesus morreu na cruz também para te libertar. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, meus irmãos? A verdade da palavra de Deus. Essa palavra que você deve honrar ela. Você deve colocar a palavra de Deus num pedestal bem alto na sua vida. E toda manhã, quando você colocar o pé para fora da cama, você tem que lembrar: essa palavra, eu tenho que viver por ela. Não apenas para que eu seja abençoado, mas para que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, no verso 32. Sabe por que eu acredito que esse ambiente é um ambiente de milagres? Porque toda palavra que vem para transformar o nosso interior e nos aproximar mais de Deus, ela quebra correntes e cadeias espirituais que nos impedem de chegar em milagres de Deus para a nossa vida. Por isso que essa noite eu estou bem certo de que o Senhor vai tratar muito em todos nós aqui. Sairemos daqui polidos. Não era à toa que Jesus era um carpinteiro. Ele sabia como aplainar as coisas. E a Bíblia diz que João Batista iria ser a voz que clamaria no deserto e que prepararia o caminho para o Senhor. Deus usa os profetas, Deus usa aqueles que têm um ministério de exortação para aplainar a tua vida, para que você receba Deus em você, o verbo da vida, o verbo vivo. Aleluia! Glória a Deus. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo, a Bíblia diz. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que é paciente em se irar. Ela aguarda. Ela tem longanimidade. Ou seja, ela não perde a paciência por pouca coisa. Ela tem uma paciência bem grande, até perder as estribeiras, como diz aqui no sul. A Bíblia diz: melhor é o longânimo do que o valente, do que aquele que se impõe. E o que domina o seu espírito, ou seja, aquele que se controla, aquele que tem temperança, do que o que toma uma cidade. O que o Espírito Santo está nos dizendo aqui é que ele acha mais bonito alguém que se controla do que um conquistador. Porque o que agrada no mundo não agrada a Deus. No mundo pode agradar as pessoas conquistarem muitas coisas. Mas para Deus, o que Deus se agrada
é que o homem controle o seu espírito. É que o homem tenha autodomínio e aprenda a controlar a sua língua. Eu tenho dito que não adianta a gente carregar um saquinho de perdão. Porque tem pessoas que fazem e acontecem, e elas pedem perdão e pensam que fica tudo certo. Você tem que pedir perdão, realmente. Mas você não pode cair no erro de começar a pedir perdão por tudo que você faz de errado e continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Quantos estão me entendendo aqui essa noite? Eu não posso carregar um saquinho de perdão comigo. Então, eu tenho que me controlar. E uma coisa importante que eu aprendo Mas nós vemos coisas que nos irritam, que tiram a nossa paz, roubam a nossa alegria. E Deus está ali, sabe, escorado, vendo como é que você vai reagir. E se você reage mal, você perde a tua bênção. Se você reage mal, a oportunidade que estava para se abrir na sua vida se fecha. Essa noite o Espírito Santo vai responder para muitas pessoas por que a vida não está melhor. A vida não está melhor porque você tem andado muito irado. E você não entra nas coisas novas que Deus tem para a sua vida porque você não tem controle sobre o seu emocional. Eu vou mostrar algumas coisas para você. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, no verso 26. Estou sendo profeta de Deus para você, para lhe ensinar essa noite a como se aproximar de Deus, a como ter uma intimidade maior com Deus. Porque tem coisas, irmãos, que para entrarmos mais perto da onde Deus está, nós precisamos ser primeiro purificados no lugar que estamos. Então, não perca a sua atenção. Ouça a palavra. Preste bem atenção no que o Espírito está dizendo. Não se movimente agora. Ouça o que Deus está falando. Você precisa ouvir essa palavra. Eu preciso ouvir essa palavra. E diz assim, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Vamos parando aqui e falando. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Bravo você pode ficar. O que você não pode fazer é abrir a boca quando está bravo. Porque daí você vai falar coisas que você não deve falar. Faz parte da nossa natureza nós nos irritarmos. Faz parte eu não gostar de algumas coisas. O que eu não posso é abrir a bendita boca. Porque se eu abrir a boca, o que vai sair de bom quando eu estiver irritado? Cobras e lagartos. Por isso eu tenho que ter sabedoria antes de abrir a minha boca quando eu estiver irritado. E a Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não coloca mais lenha na fogueira. Esposa que é sábia, edifica o lar ficando quieta. E marido também, edifica o lar ficando quieto. Porque você sabe, quanto mais lenha coloca, mais fogo tem. Então ele está irritado, deixa ele quieto. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Você viu que ela está nos dias dela? Foge da aparência do mal, não entre em intrigas, em discussões bobas. Fuja. Não deixa o diabo se intrometer no teu casamento. Não coloca lenha na fogueira. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Quem perde totalmente o seu controle próprio, dá lugar ao diabo, para o diabo agir na vida dele.
O diabo entra e age quando nós damos lugar, legalidade, através da nossa ira, através das nossas palavras. Meu irmão, tenha bem certo isso, que quando você fica bravo, irritado, o diabo vai se aproveitar da situação. É aí que acontece as separações, é aí que acontece as decisões erradas, é aí que vem os maus pensamentos, é por aí que entra, porque você deu lugar ao diabo. E a Bíblia diz, na continuação, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra torpe é palavra que não deve ser falada. Palavrões. Não aceite dentro da tua casa, cristão, que se fale palavrões dentro da tua casa. Não aceite que se fale palavrões dentro do teu carro. E se você é dono de um negócio, e você é o chefe do negócio, não permita que na sua frente saia palavrões. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair palavra torpe. Os meninos que jogam futebolzinho, não permitam no jogo de futebol que saia palavrões. O nosso ambiente tem que ser um ambiente abençoado por Deus. Então não deixe as pessoas usarem palavrões na sua mesa. Eu já mandei. Na minha mesa a gente ficar quieta. E dizer, ó, aqui na minha mesa não se fala palavrão. Eu prefiro falar do que permitir que uma palavra torpe esteja na minha casa. Olha, meus irmãos, eu também vim do mundo, não fui criado em berço cristão. Também quando vim para a igreja, eu tive que lavar minha boca pela palavra de Deus. Eu precisei que a palavra de Deus lavasse minha língua, lavasse meus pensamentos. Puxa, pastor, mas é meio difícil ser crente. Sabe o que é difícil? Difícil é quando o diabo domina um lugar. Agora, quando o Senhor está no controle de um lugar, a bênção habita. E daí todos nós queremos. Não permita palavrões próximo de você no seu ambiente. E a Bíblia diz aqui, só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A Bíblia está dizendo, da nossa boca só tem que jorrar um tipo de água, não dois tipos, porque tem pessoas que na frente dos outros, elas falam bem, mas em casa, elas descem o calão. O teu linguajar tem que ser convertido. Tua língua é convertida? Hã? Pergunta para o irmãozinho, tua língua é convertida? Ela já se converteu? Já passou pelo batismo no Espírito Santo? Pastor, mas para que isso serve? Se você tiver sabedoria hoje de como conduzir as palavras e conduzir o teu ambiente, a tua casa, no futuro, ela vai ser uma casa muito abençoada. Mas você já tem que começar agora a mudar a sua maneira de falar. E a Bíblia diz aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Espera aí, quando eu me iro e falo palavra torpe, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Está vendo porque muitas vezes Deus não se manifesta quando a gente ora? Está vendo porque não se tem respostas de Deus? Você entristeceu Ele. Daí você dá bem-vindo para Ele, mas primeiro você o ofendeu com as suas atitudes. Nunca ignore, meu irmão, o Espírito Santo está mais próximo de nós do que nós imaginamos.
Ele é o nosso professor, ele foi deixado por Jesus para ser aquele que nos treinaria, nos ensinaria a andar na fé. Será que dá para entender isso? Não apenas a nossa mente precisa ser renovada, mas a nossa língua tem que ser lavada pela palavra de Deus. Você quer ser a voz de Deus para a tua família? Você quer ser a voz de Deus para esse mundo? Você quer ser a voz de Deus dentro da igreja? Então faça isso, comece purificando a sua língua, para que a nossa língua também seja abençoada. E aqui entra também, quando nós criticamos as pessoas perto de nós, falamos mal, denigrimos, difamamos, você está usando a tua língua para o mal. Você está usando a sua língua como um instrumento do diabo para atacar outras pessoas. Tenha sabedoria de Deus. Não deixe o diabo inflamar a tua língua de coisas que não agradam o Espírito Santo. Meu irmão, quando você fala mal de alguém que tem o Espírito Santo, você está ofendendo o próprio Espírito Santo. É por isso que nós precisamos nos reservar de falar algumas coisas, para que agrademos a Deus, e que quando oremos, Deus possa ver mãos limpas, coração puro, e venha abrir os céus e escutar a nossa oração. A Bíblia diz em Lucas 6,45, é muito importante sondarmos o nosso coração. Lucas 6,45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está. Eu não falei por querer, eu não falei porque eu quis. Engraçado, a Bíblia diz que sim, você falou, que isso estava lá dentro do seu coração. A Bíblia diz que você fala o que está aqui dentro. Não queria ofender teu marido? Não queria falar as coisas que falou para ele? Mas falou. Não, mas eu falei impensado. Não foi impensado. Isso já estava dentro de você. A Bíblia diz que é do nosso coração que saem as coisas. É por isso que a podridão, ela precisa ser arrancada das nossas vidas, para que as nossas vidas, elas sejam vidas totalmente transformadas por Deus. Peça para o Espírito Santo, limpa meu coração, tira do meu coração a indignação que eu tenho contra o meu marido, contra a minha esposa. Me ajuda a perdoar, eu não consegui perdoar ainda. Você sabe que quer tornar um homem sábio, uma mulher sábia? Deixa eles casar e depois deixa o Espírito Santo ensinar um e o outro. Eles vão melhorar muito ao longo do tempo, porque eles vão se conhecer. Eles vão saber o que podem falar, o que não podem falar. Até eu digo que Deus, ele vai nos ensinando de uma maneira tão especial, que daqui a pouco começa a ser hábito na nossa vida falar coisas boas, em vez de falar coisas ruins. É por isso que você não pode amaldiçoar seus filhos. É por isso que você não pode amaldiçoar o seu marido. Você não pode amaldiçoar a sua esposa. Cuide do que você fala, e principalmente quando vocês brigam. Porque quando se briga é que as piores coisas saem. Mas é aí que vocês deveriam orar e não conversar. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Você tem que fazer uma oração.
A oração é: Senhor, tira do meu coração o que eu tenho contra o meu marido. Senhor, tira do meu coração o que eu tenho contra a minha esposa. Senhor, tira do meu coração o que eu tenho contra o meu pai. Senhor, tira do meu coração o que eu tenho contra a minha mãe. Senhor, tira do meu coração o que eu tenho contra o meu pastor. Comece a orar a Deus para Deus tirar do seu coração algumas coisas. Você já reparou que pessoas que começam a brigar muito, daqui a pouco elas se odeiam? Daí um não quer ver o outro nem pintado de ouro mais. Porque esse não é o desenho de Deus para um lar. O desenho de Deus para um lar sempre foi paz, harmonia, alegria. E o reino de Deus ali estabelecido naquele lugar. Será que dá para entender isso? Ó, Deus falando sobre a tua casa. Deus falando aqui sobre teu ambiente. Você não esperava ouvir isso essa noite, né? Mas Deus está nos polindo, Deus está aplainando o nosso caráter, o nosso coração, para sermos cheios do Espírito Santo essa noite. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Nós aprendemos que existem coisas que não podemos proferir mais. Tem coisas que eu não posso me dar o luxo de falar. Mesmo em meio ao descontrole. Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Vem cá. Não tem uma maneira mais amenas de falar de algo que você não gosta? Não tem uma maneira mais polida de você falar a mesma coisa que você quer falar? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que pedir sabedoria de Deus. Sabedoria para viver essa vida. Sabedoria para falar. Sabedoria para nos portarmos. Tu tens sabedoria de Deus? Olha o que está escrito, Mateus 12, 36 e 37. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido, e por tuas palavras será justificado ou condenado. Por tuas palavras serás justificado ou condenado. Toda palavra vã que sair da sua boca, você vai prestar conta. Toda palavra impensada que saiu da sua boca. Meus irmãos, tem coisas que são desagradáveis de se falar. E nós precisamos aprender a falar da maneira como o nosso Deus falaria. Puxa, como você engordou. Fazia tanto tempo que a gente não se via. Como você está caidinho. O que aconteceu, pastor? Perdeu o cabelo? O que aconteceu com você? Você está com a cara terrível. Se tem coisas que machucam, é quando se fala de como a pessoa está por fora. Pergunta para as mulheres o que mais ofende elas. E elas vão dizer. É quando alguém fala ao contrário do que elas gostariam de ouvir. Então os homens têm que ser sábios e falarem de maneira positiva e amorosa das suas esposas. E igualmente, as esposas devem começar a falar de maneira certa, que é abençoar. Até as compras lá de casa nós abençoamos. A irmã que trabalha com nós, ela tem uma ordem: não coloca dentro dos armários as coisas sem antes eu ou a minha esposa consagrarmos. Tudo a gente consagra. Pode ser 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Tudo é consagrado. Porque cremos na palavra que abençoa. Nós abençoamos.
quando compramos uma coisa nova, nós abençoamos, nós consagramos, porque cremos que as palavras têm poder. Palavras têm poder. Diga para o irmão do seu lado: palavras têm poder. Quando você não pensa no que você fala, isso gera confusão dentro da tua casa. Puxa, mas eu não deveria ter dito isso. Só que depois que se coloca fogo no feno, para apagar dá muito trabalho. Então tenha sabedoria antes de atear fogo. Senhor, o salmista orou assim: Senhor, coloca um sentinela, um guarda na minha boca, para que eu não fale nada, se não for da tua vontade. Até na maior sinceridade do mundo, eu tenho que ter cuidado no que eu falo. Porque uma sinceridade sem a base do amor se torna agressão e não mais verdade. Eu vou repetir: sinceridade sem a base do amor se torna agressão e não mais verdade. Eu acredito que Deus faz uma obra na nossa vida. Abre a Bíblia em Êxodo 2, verso 11. Já estamos encerrando. Mas você tem que entender que nós precisamos passar por uma obra transformadora de Deus. Uma das coisas mais difíceis. Eu gostaria de trazer muitos homens para pregar aqui na igreja. Mas está cada vez mais difícil trazer alguém para pregar. Infelizmente. Porque às vezes a pessoa tem uma boa palavra, mas não tem caráter nenhum. E, irmãos, eu entendo uma coisa: não basta ter dons, tem que ter caráter. Não basta saber pregar bem, tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12 diz: Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, violento, não tinha um encontro com Deus, não tinha sido lapidado pela glória de Deus ainda. Então ele era um homem sanguíneo, viu uma coisa ruim, já manifestou. Só que a Bíblia diz que esse mesmo Moisés, ele passou um tempo no deserto, totalmente afastado do propósito de Deus. E quando teve a experiência com Deus, Deus começou a trabalhar no coração de Moisés. Esse homem foi aquele que ficou no monte 40 dias em jejum, se alimentando apenas da presença, da glória de Deus. E que quando desceu do monte, o seu rosto reluzia, e os filhos de Israel, quando miravam para Moisés, não conseguiam fitar os olhos nele, porque ele estava tomado da glória de Deus. E a Bíblia diz que esse mesmo homem violento, esse homem que fazia as coisas impensadas, a partir do momento que ele teve um contato com a glória de Deus, olha o que aconteceu na vida dele. Números capítulo 12, no verso de número 3. Nós precisamos saber de que espírito nós somos. Você não é mais filho da ira, meu irmão. A Bíblia diz que você já abandonou esse mundão, você não faz mais parte dele. Não volta às velhas práticas. Não volta a falar como você falava, não volta a agir como você agia. Você não é mais esse mundo. Você era antes de conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos voltar ao vômito. Ruim isso de ouvir, né? Mas voltar a uma velha prática é como
querer comer o próprio vômito, a Bíblia diz. É enjoado falar uma coisa dessas. Mas é a maneira como Deus, Ele fala como é terrível, quando alguém conhece a verdade e mesmo assim volta ao pecado. Volta às velhas práticas. Está escrito aqui em Números 12:3. Ora, Moisés era homem muito manso. Diga comigo, muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso me toca. Porque foi o mesmo homem irado que matou o egípcio. Agora, depois de ter contato com a glória de Deus, a Bíblia diz que ele se torna um homem manso, pacífico, sábio. Será que não existe pessoas aqui que não estão necessitando entrar para um quarto e ficarem ali até serem transformados por Deus? Eu acho que a melhor campanha que você deve fazer nos próximos dias não é uma campanha para receber mais coisas de Deus. A melhor campanha que você pode fazer nos próximos dias é: Deus, eu quero ser tocado pela Tua glória. Porque quando a glória de Deus vier sobre você, ela vai arrancar totalmente os resquícios do velho homem, a podridão vai sair, e toda a glória de Cristo vai começar a manifestar dentro de você. Você vai falar diferente, você vai olhar diferente, você não vai ser mais, irmã, aquela pessoa que quando seu marido lhe toca, você fica brava e se ira com ele. Você vai ser aquela mulher dócil. Marido, você não vai ser mais aquela pessoa que entrava por uma porta gritando e saía pela outra porta gritando. Você vai ser tocado pela glória de Deus. E você vai entrar na porta abraçando sua esposa, seus filhos, feliz, com um sorriso de leste a oeste. E quando sair pela outra porta, seus filhos vão ficar chorando na porta. E a sua esposa também, querendo que você volte para casa, porque você foi tocado pela glória de Deus. São coisas diferentes na nossa vida quando Deus nos toca. É por isso que nós congregamos, porque no meio da congregação Deus trabalha em nossas vidas, tirando tudo aquilo que o mundo coloca em nós, e somos alinhados ao propósito do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai ser alinhado pelo Senhor.